um tradutor não se forma e começa a trabalhar e fica parado naquela formação. Não, isso de todo. Temos que ter conhecimentos culturais, gerais, a nível da terminologia, como estava a dizer, das ferramentas de tradução. Não é de todo uma área que se possa começar simplesmente porque se sabe duas línguas. Ou de ânimo leve. No fundo, há pessoas que pensam que sim, que basta saber duas línguas bem e que se pode começar a traduzir. No fundo, nós tradutores estamos a lutar para que esse estigma seja ultrapassado, porque no fundo isso é a mesma coisa que dizer que se eu vi todas as seasons de Grey's Anatomy eu posso ser uma médica. Opa, eu pensava Portanto, que ia ser no médica. fundo, acaba por ser isto, não é de todo verdade. E, portanto, sim, temos que estar em constante formação. Até porque, por exemplo, trabalho numa área que é a parte legal, a parte da medicina, tem que Exatamente. saber essas terminologias todas, de todos os países que trazem os documentos. Sim, sim, sim. Então farta-se estudar aquilo tudo. Sim, primeiro temos que analisar os documentos. Pelo menos no meu caso, falo por mim, eu analiso o documento, faço um glossário, faço uma terminologia e à medida que vou traduzindo o documento vou fazendo essa terminologia, esse glossário, até porque eu posso reutilizá-los num futuro projeto, porque a documentação a nível de terminologia acaba por não diferir assim tanto, porque é uma área muito específica, portanto, para mim ajuda-me, obviamente. Então, e se pudesse aprender mais algumas línguas, o que é que te gostava de fazer? Eu gostava de aprender tudo e mais alguma coisa. O grego, não é? O grego. Não, já não. Já perdeu essa paixão, sim. Neste momento, se calhar o italiano, por ter algumas parecenças com aquelas que eu já falo. O alemão também. São línguas que me aparecem muito. E se calhar o holandês. Mas lá está, seria um leque muito grande já para... Eu com três já é muito confuso por vezes. Em que sentido? Em que sentido? A nível de conversação, por vezes falha-me palavras e, portanto, acabo por ter que meter palavras de outras línguas no meio da minha conversação. E as pessoas, por vezes, até pensam que é por uma questão de nariz arrebitado, como se costuma dizer, mas não é tudo, é porque realmente me faltou a expressão na nossa língua e acabei por inserir numa outra língua, mas falha-me, portanto. Então, e como é que é receber aqueles documentos todos? Qual é que é o processo? Disse que faz o glossário, faz essa parte toda, normalmente que tipo de documentos é que aparecem, o que é que as pessoas procuram mais? A nível do escritório, aquilo que mais me aparece são atas de divórcio, porque eu também trabalho muito com documentos de tribunais. Atas de divórcio, certidões de nascimento, de óbito, atas mesmo de tribunais de diferentes tipos de decisões legais. A nível médico aparece-me muito os relatórios médicos, aquelas bulas médicas também dos fármacos, por aí. No fundo, por aí, nessas áreas. Depois também trabalho na área financeira, depois também acaba por me aparecer muitos extratos bancários. Pronto, é por aí. A nível do escritório é aquilo que me aparece mais. Eu não acabo por ser repetitivo, um trabalho repetitivo e monótono, não? Sim e não, porque realmente são documentos que acabam por repetir-se, e daí os glossários que acabam por ajudar, mas por outro lado são áreas que estão em constante mutação, porque a medicina não para, ou a área legal não para. E, portanto, acabamos sempre por estar a aprender coisas novas. Até porque, imagina, eu hoje posso estar a traduzir um documento um relatório médico de um cliente que teve um AVC, por exemplo, e, portanto, eu estou focada na cardiologia e amanhã aparecer-me alguma coisa relacionada com um tumor. E, portanto, eu estou a aprender em relação àquela terminologia. É médico, mas não deixa de ser distinto. E não fica assustada às vezes quando vê certos documentos? Sim, sim, como eu dizia há pouco, eu por vezes estou a traduzir e penso, será que eu tenho isto? Porque eu sinto isto, isto, isto. Portanto, nós acabamos aquilo e começa a ser um pouco complicado. E nunca há palavras ou expressões ou documentos em si que deixam um bocadinho, como é que eu vou traduzir isto? Sim, sim, muitas vezes nós vamos para a cama, estamos ali a matutar naquilo. Aliás, eu quando era mais nova, agora já nem tanto, porque tenho um bebé de 4 meses e, portanto, para mim agora dormir é sagrado. Mas antes, sim, por vezes ia para a cama a pensar em determinada expressão e se à meia-noite me ocorresse, eu ia para o computador escrevê-la para não me esquecer, porque, sim, acontece muitas vezes, ficarmos ali encalhados. E ao longo destes anos tentado trabalhar nesta área da tradução, o que é que viu mais mudar ou tem-se mantido tudo igual? É mais a nível das ferramentas de tradução, porque existem muitas neste momento. Eu felizmente, licenciei-me numa altura em que elas já existiam. Mais fácil. Sim, só para vos explicar um bocadinho. As ferramentas de tradução, no fundo, nós chamamos de CAT Tools. São ferramentas, ou seja, em vez de nós estarmos a traduzir um documento diretamente no Word ou no Excel ou em qualquer uma destas plataformas, nós inserimos o documento nesta ferramenta e se houver linhas que são iguais ou termos que são iguais, ele automaticamente preenche. Portanto, para nós é muito mais fácil do que estarmos a ir à procura num glossário externo. Okay. Pronto.
Portanto, no fundo, o que altera mais é a nível destas ferramentas. Ou seja, quando eu me licenciei, se calhar havia uma ou duas, porque eu já me licenciei há 12 anos. Neste momento existe uma panóplia delas. E depois eu tenho diferentes clientes em diferentes partes do mundo e cada um deles tem uma ferramenta diferente. Portanto, eu tenho que saber lidar com elas todas. Saber aquela parte toda Técnica e de software, sim. Então, e para si, quais é que são as melhores partes de traduzir? O que é que gosta mais? As melhores partes de traduzir. É assim, há prós e contras, é como tudo. Eu sou uma pessoa muito social, gosto muito de sair, gosto muito de estar com amigos e a tradução é um ambiente muito mais recluso, nós estamos muito mais no nosso cantinho. Eu não posso dizer que gosto mais de uma parte ou de outra. Eu gosto muito de estar no meu silêncio. Aliás, quando estou a trabalhar, não gosto que me incomodem, até porque o barulho depois faz-me confusão. Mas também gosto da parte social. A nível de tradução, o que é que me apaixona? É o facto de saber que estou a ajudar outra pessoa. Porque, no fundo, eu estou a ajudar alguém a ter acesso a algo. Alguém que vem para este país, por exemplo, precisa de se nacionalizar, eu estou a ajudar essa pessoa a fazê-lo. Ou alguém que vai para o estrangeiro e tem que levar uma receita médica, ou tem que levar um relatório médico, seja para mostrar no aeroporto, seja por questões de preocupação que possa acontecer alguma coisa, eu estou a ajudar esta pessoa. Porque a pessoa, por eu existir, ou por eu e os meus colegas existirem, tem este acesso. Portanto, no fundo, é isso que me apaixona nesta profissão. É ajudar os outros. E quais são as partes mais complicadas, mais desafiantes? As partes mais desafiantes, no fundo, é conseguir ser fiel ao texto. Em primeiro lugar, porque é assim, eu tenho que conseguir traduzi-lo de forma a que, quando ele está traduzido, pareça natural. Ou seja, ele tem que parecer que foi escrito naquela língua, no meu caso, português. E, ao mesmo tempo, tem que ser fiel àquilo que lá está. E, por vezes, não é possível, porque a tradução literal é impensável. Portanto, no fundo, temos que ser fiéis e, ao mesmo tempo, temos que nos manter à distância, de forma a que não estejamos a pôr o nosso eu naquela tradução, no fundo. E costuma trabalhar em outras áreas sem ser aquelas em que está especializada? Por vezes, nem sempre. Eu nunca me afasto muito daquilo para a qual tenho qualificação. Ou seja, as minhas áreas, como disse há pouco, são as minhas áreas específicas, são 3. São a área legal, a área médica e a financeira. Mas por vezes sim, aparecem-me documentos noutras áreas, como por exemplo, às vezes aparecem-me documentos na área gastronómica. Menus, cartas de restaurantes, coisas do género, e eu acabo por traduzir, mas lá está, eu tenho formação em gestão hoteleira, portanto, acabo por estar dentro dessa área, dessa terminologia, portanto, acabo por aceitar. Obviamente, depois há áreas que eu nunca aceito, porque não, para além de se calhar não gostar tanto, não me sinto à vontade, como por exemplo a área automóvel ou a área mecânica, não são de todas as minhas áreas, e essas áreas normalmente eu são um bocado complicadas, sim. Sim, haverá com certeza colegas que o fazem, portanto, não me meto, não é de toda a minha área. E quais é que são as preferidas? Ou a preferida de todas essas? As preferidas são realmente a legal e a médica. São as minhas preferidas. Entre as duas não consigo escolher. E se essa mesa com o médico ou assim, com o advogado consegue, com estes conhecimentos todos que vai adquirindo, dar assim alguma conversinha? Mais ou menos. Confesso que já houve assim alturas da minha vida em que tive que dizer que tinha alguma formação em direito, por exemplo, para fazer valer alguma situação. Médica não tanto, porque na realidade nós não sabemos assim tanto para conseguir ter uma conversa medicamente viável. Agora, a nível de direito, sim. Já trabalhou como freelancer e trabalhou já também em empresa, o que é que prefere? É assim, ambas têm prós e contras, obviamente. Trabalhar numa empresa tem o pró de eu saber que tenho aquele ordenado ao final do mês e é aquele. Estou num ambiente muito mais social, tenho colegas, não é um ambiente tão recluso. Por outro lado, se tiver que tirar férias, tenho que pedir a alguém e tenho que ver com os colegas de forma a conseguir, então, organizar. A nível do ordenado, ainda que seja um pró, é também um contra, porque enquanto freelancer eu tenho um ordenado variável, tanto pode ser muito bom como muito mau. E a nível de ser freelancer, novamente, a flexibilidade, porque eu posso ir de férias, de certa forma, quando quero. Se estiver doente, não tenho ninguém a quem prestar contas. Estou doente, não trabalho. Exato. Por exemplo, neste momento, como tive o meu bebê, pude, de certa forma, parar sem ter que pedir a ninguém para estar parada. E, portanto, ambas têm prós e contras. Não há, assim, propriamente, não posso dizer que gosto mais de uma ou de outra. Também escreveu um livro, certo? Escrevi, sim, senhora. Então é sobre o quê? Por que escreveu um livro? É verdade. É sobre a minha área, no fundo. Escrevi-o no início da minha profissão. Hoje, se calhar, já está
para mim, um pouco distante daquilo que eu realmente penso da área. Tem de haver um number two? Sim, terá quando eu tiver tempo. Agora com o bebê é muito complicado. Exatamente. No fundo, este livro é para iniciantes da área. Fala das minhas dificuldades quando comecei. Porque quando comecei tinha dificuldades em arranjar clientes, não sabia como é que havia de começar. Não sabia de plataformas, conhecia muito poucas cat tools, como vos falei há pouco. No fundo fala de todas estas problemáticas e acabo por partilhar um bocadinho os meus pensamentos e as minhas mágoas, de certa forma. Acaba por ser um bocadinho um diário. E sempre quis escrever um livro ou foi algo que surgiu? Acabou por surgir porque comecei com um blog e achei que o blog se calhar não chegava a tanta gente e optei pelo livro, que se calhar também não chega assim a tanta gente, mas optei por o livro. Felizmente o livro acabou por chegar a um colega no Brasil que me convidou para ser palestrante em São Paulo e acabei por ir lá apresentar o livro em 2015. Mas pronto, neste momento se calhar já não está tão enquadrado naquilo que eu penso enquanto profissional. E gostava de escrever uma sequela, portanto... Um seguimento. Sim, talvez sim. Quando tivesse um bocadinho de tempo gostaria de o fazer. Até porque eu acabei o meu doutoramento ano passado e confesso que tive muita dificuldade em escrever a minha tese entre trabalhos e o término do curso. Portanto, escrever um livro neste momento se calhar é um pouco impensável. É um bocadinho mostrar ali as coisas todas. Exatamente. Sim. Se calhar não, para já, não é uma prioridade. Mas gostava, sim, claro que sim. E para além do livro também trouxe fotos. É verdade, queres ver as fotos? Quero. Então vamos lá ver as fotos, tu é que mandas. Não, às vezes sem dias. Vamos ver as fotos. Vai comentando. Esta então foi mesmo no Brasil, foi em São Paulo, na conferência. E como é que foi ir lá à conferência? Em primeiro lugar foi assustador, porque eu falar em público, lá está, ratinho de biblioteca, para mim falar em público é muito assustador, mas foi recompensador, os colegas foram muito simpáticos, fui muito bem aceite, muito bem tratada e gostei muito. Aliás, acabei por ser depois palestrante numa outra conferência, porque gostei da experiência. Não queria mais nada agora. Agora que se falar em público. Esta é o Seixal, é a minha vista maravilhosa do escritório, portanto, é aqui onde trabalho todos os dias. Felizmente sou abençoada. Muito bonita. Sou abençoada. O meu livro, lá está. As pessoas têm como adquirir o livro ainda ou como é que funciona? Sim, através do site da Buboc, que é a editora que publicou o livro, podem comprá-lo. Ele está em versão papel e em versão online, portanto e-book. Este é o escritório, no Seixal. E de quando em quando é que estão abertos? Como é que isso funciona? Estamos abertos de segunda a sexta, das 9h30 às 5h30. E as pessoas têm que fazer marcação para ir lá para os documentos? Não, basta apresentarem-se durante o horário de abertura, sim. E pronto, e fazemos um orçamento na hora, se a pessoa depois estiver então interessada, damos seguimento ao processo. Sim, diga. Peço desculpa, a maior parte das traduções que me aparecem são certificadas, portanto são documentos que têm que levar um carimbo branco do notário, portanto acabo por trabalhar também ali com os notários da região. E daí também as pessoas acabarem por procurar, porque é necessário um tradutor profissional para fazer este tipo de traduções. E sendo que as pessoas têm noção da responsabilidade que está nas suas mãos? Não. não querendo parecer... agora falha uma expressão, mas não querendo parecer de todo que não dou valor àquilo que pensam, mas não, penso que as pessoas não dão valor à profissão. Porque, como dizia há pouco, há muita gente que pensa que saber 2 línguas é o suficiente para ser tradutor. Aliás, eu tenho por vezes clientes que me dizem eu falo muito bem inglês, vivi 2 anos em Inglaterra, acho que posso ser tradutor. O meu conselho às pessoas é sempre, se é uma coisa que gosta, eu acho que devia formalizá-lo, ou seja, tire um curso de tradução e siga essa paixão. Agora, começar a entrar na área porque sim, ou seja, sem qualquer formação, acaba por denegrir a imagem daqueles que realmente fizeram todo o percurso para chegar onde estão. Sim. No fundo, sim. E quais é que são os projetos que têm para o futuro? Neste momento, continuar com a minha empresa. Espero que as coisas continuem a correr bem. Não tenho assim muitos mais projetos. Gostava, lá está, de escrever o livro, mas não sei quando.
Não sei Aprender quando novas farei. línguas, aprender o alemão, aprender essas Sim, coisas quem todas. sabe, quem sabe, quem sabe. Tem facilidade na aprendizagem de novas línguas? Tenho muita facilidade. Basta-me estar, eu diria, meses num determinado local e começo a apanhar muito facilmente. Até mesmo a nível de sotaques. Eu sou muito rápida a apanhar os sotaques, portanto... Os Açores um bocadinho. Portanto, para mim, sim, tenho muita facilidade.